Oi, gente, um vídeo bem informal. Tô aqui até de pijama, cabelada. Eu tô aqui no computador. E eu, quando tô sozinha, geralmente eu procuro coisas que me acrescentem, né? E geralmente eu fico olhando algumas pregações, alguns testemunhos, ouvindo louvores, né? E agora eu tava vendo pregação e louvor e testemunho aqui. E eu entrei agora no testemunho do Yuji Tamashiro, que é aquele que era do SBT, sabe? E Deus falou muito forte no meu coração que eu deveria gravar o meu testemunho. Só que eu questionei a Deus o que eu deveria falar, né? Porque eu tenho muito testemunho. Eu tenho testemunho da área financeira, eu tenho testemunho da minha vida sentimental, da minha transformação como pessoa. Eu tenho muito testemunho, então eu tinha que saber o que Deus queria que eu falasse. E, gente, real, né? Oficial, olha o jeito que eu vim aqui falar com vocês. É porque realmente Deus quer me usar pra falar, porque senão eu não viria assim jamais. No canal de maquiagem eu toda assim, né? É complicado. Né? Cara tapa mas a hora que Deus quer, Ele sabe de todas as coisas, eu não questiono, eu só faço. Então, eu questionei só o que Ele queria me direcionar, pra que Ele queria me usar, né? E Ele me falou que era pra eu dar meu testemunho de uma área específica, que eu sempre achei que seria a minha área de maior transformação, né? Vou contar um pouquinho da minha história pra vocês, tá? Eu comecei a namorar, eu tinha 14 anos. Eu não sei quantos namorados eu tive. Eu tive muitos namorados na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito confusa na minha área sentimental. Eu sempre fui uma pessoa muito carente, apesar de não parecer. Eu sempre fui uma pessoa que eu precisei ter alguém, né? Eu precisei sempre ter alguém. Eu nunca gostei de ser solteira, né? Eu nunca gostei muito de festa. Quem me conhece sabe que eu nunca fui muito baladeira. Eu ia mais porque minhas amigas iam. Mas se tivesse programa pra fazer em casa, eu preferia muito mais. E eu nunca fui muito baladeira. Mas, assim, eu sempre tava namorando, né? Meus tempos solteiras eram poucos. Eu sempre tava namorando. E nesses muitos namorados, tive muitas decepções. Porque eu me entregava para as pessoas muito fácil. Me entregava muito fácil, né? Eu conhecia e mal já tava namorando, então minha mãe teve muitos erros, não me orgulho nada disso. E eu passei por muita coisa. Eu passei por assédio verbal, né? Então eu tive namorados que me agrediam verbalmente, dizendo que eu era gorda, dizendo que eu era feia, dizendo que eu me vestia mal, que eu não usava roupas que me valorizavam, queriam me vestir do jeito que eles queriam, né? Queriam me dar presentes para me submeter a certas coisas. Eu já passei por agressão física, né? Eu tive uma pessoa que estroncou meus pulsos num puxão, né? E foi uma coisa muito tensa, acho que nem minha família não sabe disso. Até hoje foi uma coisa que eu nunca falei pra ninguém, porque foi uma coisa que me machucou muito. Mas Deus sabe, a gente tem que passar pelas coisas pra aprender, né? Tudo tem uma lição. E eu sempre fui uma pessoa também que maltratei esses namorados por defesa. Gente, eu tive muita decepção amorosa de pessoas que tu acredita que tu quer ter um futuro e não dá certo por N motivos. Então, eu acabei me entregando muito pra muitas pessoas. E chegou um certo momento da minha vida, que eu tinha acho que uns 26 anos, que foi a última pessoa que eu me relacionei antes do meu marido. Que eu cheguei num ponto que eu cheguei e disse assim pra pessoa: e aí,
A gente vai namorar ou a gente não vai namorar? Eu cheguei nesse ponto. E a pessoa disse que não queria namorar comigo. E foi a minha maior decepção da vida. Assim, foi esse. Porque eu sempre tive todos os caras que eu queria na minha mão. Tanto que eu tive muitos namorados. Né? E foi a maior decepção da minha vida. E foi aí então que eu disse que eu não queria mais ninguém. Então eu larguei de mão, não quero mais. Não quero mais nenhum cara. Não quero me casar. Não quero mais. Não tenho mais esse sonho. Não. Já passei por decepção demais. Não quero mais decepção pra minha vida. E não. Desisti do amor. Desisti devido às decepções, né? E foi onde Deus me plantou pra reativar esse meu sonho que o diabo tinha apagado, né? Quem não tem sonho de ter uma família, quem não tem sonho de casar, gente, é difícil. Existem pessoas que não têm. Mas a mulher tem isso, né, gente? Tem essa sensibilidade de querer ter uma família, de querer casar, né? E eu tinha esse sonho de casar na igreja. Eu não casei na igreja, mas eu fiz a cerimônia religiosa. E eu casei de branco, eu botei véu, coisas que eu tinha um sonho que foram apagadas devido às minhas decepções, né? E o diabo vai plantando isso na nossa vida, né? O diabo vai plantando decepção na gente até que a gente desista do nosso sonho. Ele é traiçoeiro, ele apaga, ele destrói mesmo. E a gente, quando se deixa levar, a gente é tomado por essa força negativa, né? Então, foi quando eu disse que eu não queria mais casar, que eu não queria mais me relacionar com ninguém. Foi onde Deus me plantou na confusão. Eu conheci o Gerson, que é o meu futuro marido, que meu futuro marido não, é o meu marido. Eu casei agora esse mês de janeiro de 2020. E eu conheci ele recém tinha terminado um relacionamento, que era um casamento, né? E ele... Então, até então a gente era realmente só amigos, né? Eu lutei muito pra não me relacionar com ele, até porque eu tinha essa minha ideia de que eu não queria mais me relacionar com ninguém. E também porque ele recém tinha saído de um relacionamento e eu não queria confusão pra minha vida. Foi que então uma cliente minha, amiga também, disse que daria casamento, não é que foi mesmo, foi usada por Deus. E foi onde que eu me questionei, né? Disse, Deus, o que é isso? Eu tava bem segura que eu não queria mais ninguém, né, gente? E foi onde Deus me plantou no meio da confusão. Eu fui, mais uma vez, me decepcionei, não por ele, claramente, mas sim porque eu sofri muito, porque a gente não tava junto e eu já tava sendo julgada porque as pessoas já achavam que eu tava com ele, sendo que a gente não tava junto. E eu sofri muito, muito com isso, porque as pessoas falavam de mim coisas que eu não estava sendo. E foi onde eu tive mais uma decepção. E eu segui com o meu plano de não ter mais ninguém na minha vida. Foi que ele me apresentou pra ir na igreja e eu fui. Na época eu tava em outra religião e eu fui na igreja, mas completamente sem expectativas, né? Eu fui realmente pra, sei lá, pra acompanhar, né? E foi onde a gente tava num culto, que hoje é a nossa igreja, no Navegantes. E tava nesse culto a pregadora Iraciete. Foi onde ela chamou na frente todas as pessoas que gostariam de aceitar Jesus. Ele já tinha absorvido bastante das palavras que foram ditas naquele culto e eu resolvi dizer que eu aceitava Jesus naquele culto ali e fui pra frente.
Ela falou todas as pessoas que estavam ali na frente, revelou pra todas as pessoas e eu fiquei pro final, gente. E eu me escondendo, porque eu não queria que Deus falasse comigo. E as palavras dela foram o seguinte, Deus falou através dela, né? Dizendo que eu já tinha me decepcionado demais e que Deus sabia disso. E que se alguma pessoa tentasse me decepcionar de novo, me machucar, que assim entender era com ele. E que achava difícil que alguém fosse se atrever a me decepcionar de novo. E então, pra mim aquilo foi uma surpresa, né? Porque na verdade ninguém sabia disso, né? Ninguém sabia que eu tinha passado por tanta decepção. Ninguém sabia que eu tinha passado por tanta machucado, tanta ferida, né? Mas eu creio que o Espírito Santo, ele entra e ele vai preenchendo todos os buracos do nosso coração. E eu creio que eles foram sarados. Foi então que eu fui para um encontro da nossa igreja, um encontro de mulheres, que é um retiro. E lá teve uma palestra sobre sonhos. E do que foi falado foi sobre casamento. E Deus reativou esse meu sonho do casamento naquele retiro. Deus falou muito forte comigo que sim, o diabo tinha apagado esse meu sonho devido às minhas decepções, né? Que ele tinha plantado decepções no meu coração. E que eu tinha apagado esse sonho devido a isso, né? E que naquele momento Deus estava reativando aquele meu sonho porque era um plano dele. Então foi que eu entendi que os planos dele eram muito maiores que os meus. E que Deus tinha um plano pra isso. Ele não estava nos unindo no meio da dificuldade por nada, né? Eu sabia que se um dia eu tivesse que ter um fechamento com alguém mesmo, seria nada fácil. Nada fácil mesmo. E não foi, né? Então, o que eu tenho de dizer pra ti hoje é que é no meio da dificuldade que Deus age, né? É no meio do desconforto que Deus age, é no meio do julgamento que Deus age. E Ele vai cumprir a palavra dele, Ele vai ativar os teus sonhos. Se os teus sonhos forem os sonhos de Deus, tu pode ter certeza que Ele vai concluir na tua vida. Isso eu posso dizer pra vocês porque eu passei por essa experiência. Hoje eu tenho 28 anos, até os 26 eu vivi numa confusão tremenda de relacionamento. Eu passei por poucas e boas, não foi pouca coisa mesmo que eu passei. Eu me relacionei com muitas pessoas erradas, até saber que tudo era um plano de Deus. Que tudo isso ia servir pra eu estar aqui hoje falando pra vocês sobre essas coisas. E falar que ele não é homem pra mentir, ele não é homem pra não cumprir com a palavra dele, né? Deus é Deus e ponto. Ele é bom o tempo todo e ele vai cumprir com a palavra dele, né? Basta tu querer, basta tu aceitar, que foi o que eu fiz, né? No momento que eu aceitei, ele fez a obra dele e na minha vida, e hoje eu sou muito feliz, né? Eu vou me declarar? Não vou me declarar, né, gente? Mas Deus, além de tudo, me deu um marido maravilhoso, não posso reclamar de nada, né? E é isso, gente. Basta vocês aceitarem Jesus na vida de vocês, que ele vai fazer e vai desatar todos esses nós que estão amarrados, como foi na minha vida. Cara, eu não sei nem como tudo isso saiu da minha boca até agora. E eu não sei nem como eu não chorei ainda. Mas eu sei que tudo isso é porque o Espírito Santo tá aqui, porque Deus tá aqui. E tudo que tá saindo da minha boca é o Espírito Santo que tá fazendo, que tá falando através de mim, né, gente? Então, eu
precisei compartilhar porque Deus pediu, tá, gente? É isso. Eu espero que isso sirva pra vocês de testemunho, que sirva pra vocês de algum modo e que vocês absorvam o máximo possível dessas minhas palavras. Eu quero dizer que cada um que falar aqui comigo, né, que falar através dessa minha mensagem comigo, vou estar orando através dessas minhas palavras. Vou colocar nas minhas orações o nome das pessoas que vierem falar comigo. E, gente, é isso. Tudo é obra dele. Beijo, gente. Boa noite. Desculpa a cara toda aqui. Mas quando Deus fala é assim, tá, gente? Beijo. Boa noite.